Primeiramente agradecendo aí, obrigado pelo convite aí. Obrigado, Vitão. Quando vocês me chamaram, eu fiquei pensando em qual música, e aí me veio uma música na cabeça, até que não é do meu métier, do meu repertório aqui, mas eu fui buscar ela aqui para tirar, então se tiver algum, me permita os erros aí, mas eu me permiti na intuição aqui de fazer essa música, tá? A quem amou demais, a quem chorou demais, quanto tempo não dão atenção ao seu pobre coração. Não se atreve a falar, não se permite errar. Inventou a dor, esqueça o ator. Afinal, se Deus te desse só o amanhã pra sentir o que nunca sentiu, sentiria qual seria sua última oração. Eu deixe curar, ficou, deixe passar. Quando é trivial, mas a afeição é etérea. Se Deus te desse só o amanhã pra sentir o que nunca sentiu, sentiria qual seria sua última oração. Mais que uma razão para se viver, uma verdadeira causa pela qual morrer. Seja um prólogo de quem viveu a preparar o seu epílogo e digo: teu fé. Se Deus te desse só o amanhã pra sentir o que nunca sentiu, sentiria se de fato fosse mesmo o último adeus. Onde há de estar o seu amor? E assim viva como quem soube que vai morrer. Morra como
Muito obrigado, Marcel. Oi, saudade de você, menino. Bom, ô Flávio, você vai apresentar o William aí? Quer que eu passe a palavra para você? Tá fechado o microfone, Flávio. Agora fechou a câmera do Flávio. Eu estou aguardando ver se ele vai conseguir abrir ali, William. Só um segundinho. Tá fechado ainda o microfone, Flávio. Agora, se voltou a abrir a câmera, mas o microfone ainda não. Eu vou apresentar, então. Vou apresentar o William para começar. Valeu. Bom, pessoal, o William é conhecido, né, do Amarte, do pessoal aqui de Bebedouro, e a gente fica muito feliz em recebê-lo novamente, de uma forma diferente, né, William? Dessa vez virtualmente, mas sempre com a mensagem muito importante para que todos nós estejamos ouvindo. Nós temos algumas pessoas na sala do Google Meet, e a maior parte das pessoas nos ouvem, nos assistem pelo Facebook e pelo canal do YouTube, né? O William é de Uberlândia, né, trabalhador lá, ele é o responsável, o coordenador do podcast Café com Espiritismo, que inclusive tem tradução para vários idiomas, né? Depois, se você quiser até falar desse trabalho, William. E também trabalha, né, no grupo Leon Denis. Então, ele vai falar para a gente agora de um tema muito importante e depois fala do seu trabalho também. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e bom trabalho para você aí. Obrigado, Edmir. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente com vocês. Flávio, boa noite, meus amigos. Boa noite também ao Marcel, que abrilhantou esse início de... Eu abri o microfone. Se ele quiser falar agora alguma coisa, William, antes de... Tá, tranquilo. Tá, tranquilo. Não, na verdade, eu acabei perdendo aqui, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Então, eu queria, na verdade, não é nem apresentar o William, porque apresentar ele é muito fácil, né? Esse mineirinho de Uberlândia, menino especial, e o Edmir já acabou fazendo essas informações, né? Mas é mais como participante do Amarte, te agradecer mesmo por essa participação. O ano passado a gente efetivou essa amizade, né, com a sua palestra aqui sobre pensamento, foco e vontade, e a gente se tornou aí praticamente irmãos, né, nessa trajetória da doutrina, e a gente queria muito te agradecer por essa participação aqui hoje, tá bom? Ô, meu amigo, obrigado, e eu que agradeço o convite. A parte ruim do virtual é não ter aquela pizza, né, depois da palestra. Essa, infelizmente, não tem como saborear junto, mas... Tem só um cafezinho mineiro aí, né? O meu estava aqui também, Mas é muito bacana, um abraço para vocês todos aí, para o Vitor, que não está aqui ainda, talvez esteja aí no Facebook, não sei. Mas é uma alegria, né, a gente poder participar desse Amarte, arte, estudo, que é o que tem, de certa forma, nos sustentado nessa pandemia, né? Eu, particularmente, passei a conhecer muitos cantores, muitas músicas nessa pandemia, dar uma variada no noticiário, nessas coisas todas, e a arte e o estudo realmente nos fortalece para seguir adiante, não só nesse período de pandemia, mas pós-pandemia. Isso é que é o importante também. E o tema que a gente vai trazer hoje é sobre a lei dos destinos. Nós faremos uma viagem em uma pequena parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, que é um autor que, particularmente, eu tenho uma profunda admiração, gosto de estudar as suas obras, e me auxilia muito, né, a não só compreender a doutrina espírita como um todo, mas me auxilia também nos momentos de dificuldade, de ansiedade, de angústia, de sofrimento e dor ao longo da vida, porque nós também, espíritas, sofremos. É bom dizer isso porque uma vez a pessoa disse, mas espírita sofre? Foi ou se não, né?
Mas os espíritos não aliviam a barra de vocês, não dão um jeito de resolver os problemas financeiros, familiares, doenças? Eu falei, não é assim que funciona. O que o Espiritismo faz é nos auxiliar a compreender o que isso tudo que a gente encontra na vida significa e pode nos auxiliar a sair da existência e não da vida mais fortalecidos. E é isso que o Espiritismo, e em especial para mim, claro, Kardec é a base, a gente não pode desprezar nunca Kardec, mas Leon Denis tem me auxiliado bastante nesse período aí que a gente atravessa agora. Mas antes de viajar pelo livro, eu gosto sempre de trazer uma história ou outra de Jerônimo Mendonça, que particularmente eu tenho também um carinho enorme, não só pela vida, mas pela obra como um todo desse grande, era chamado até gigante, né? Então, literalmente, esse gigante que viveu aqui em Tuiutaba, cidade quase vizinha a Uberlândia. Numa certa ocasião, uma mulher que estava diagnosticada com um câncer, e segundo o avançar da sua doença, os médicos não tinham dado para ela muita esperança de continuar encarnada, e ela ficou sabendo que Jerônimo Mendonça era alguém que conseguia trazer algumas palavras de consolo e de esclarecimento. E ela foi até o Jerônimo. Só que ela foi revoltada, ela foi indignada com tudo e com todos, e com Deus. Nesses casos é muito comum Deus ser aí talvez o grande culpado e até o grande questionado nessa situação de uma doença com um quadro irreversível e com a proximidade da morte. E ela abriu seu coração para Jerônimo, expôs para ele tudo aquilo que ela sentia, e ela foi muito sincera e dizendo assim que Deus era injusto, porque logo ela tem que passar por uma situação dessas. Jerônimo, claro, falou para ela da imortalidade da alma, falou para ela do papel da dor em nossas vidas, falou de reencarnação e falou para ela sobre muitos dos princípios básicos que norteiam o Espiritismo. Ao passo que aquela mulher estava praticamente inconsolável e continuava inconformada e revoltada. Até que ela se virou para Jerônimo. Para quem não sabe, Jerônimo viveu dos 20 aos 50 anos preso numa cama, literalmente preso. Ele era tetraplégico, ele sofria de artrite reumatoide. Dos 30 aos 50 anos, ele ficou cego dos 2 olhos. Além dos graves problemas cardíacos, o corpo dele sofria de um calor terrível, que ficava o tempo todo 2 ventiladores, tentando refrescar-lhe. E então, diante dessa situação, a mulher, indignada, e disse para Jerônimo que Deus era injusto. Se Deus fosse mesmo bom, como os espíritas afirmam ser, a morte não existiria. Então, ela condicionava a bondade de Deus à não existência da morte. E aí Jerônimo ficou com aquilo na cabeça e disse, mas minha irmã, como é que funcionaria isso? E ela disse, olha, simplesmente ficaríamos com este corpo para sempre. Aí Jerônimo falou, olha, nesse caso, para mim, não seria um bom negócio, porque eu estou nessa cama há tantos anos, cego dos 2 olhos, tem problemas cardíacos e vários outros. Então, a eternidade no corpo, ou a imortalidade, melhor dizendo, no corpo, para mim seria um péssimo negócio. Então, e ele dizia para ela que, de certa forma, ele aguardava a morte como sendo uma libertadora daquele corpo enfermo, que funcionava como uma prisão para o espírito, que Jerônimo é. Dito isso, a mulher ficou espantada, porque ela não tinha pensado no outro, Ela tinha pensado apenas em si, num corpo que podia gozar do movimento normal, podia enxergar, podia ouvir, podia falar, podia tocar nas coisas. Jerônimo não movimentava nem mesmo o braço, era totalmente paralisado na cama. E essa mulher virou as costas e foi embora, mas a biógrafa de Jerônimo, a Jane, registrou essa história e colocou num livro, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. E isso me provocou uma reflexão, tentando entender a partir daquela proposta que ela fez para Jerônimo. E se a morte não existisse? E aí, claro, não vou ter tempo de discorrer sobre tudo isso. Quem quiser depois conhecer, tem um canal meu no YouTube, um canal exclusivo
para as minhas palestras, para os meus cafés com espiritismo, as outras reflexões que eu gravo. Foi criado nessa pandemia. E depois, quem quiser conhecer, lá tem uma palestra que se chama E se a morte não existisse? E eu vou trazer todas as consequências, e no final, a conclusão é, graças a Deus que a morte existe. É claro e óbvio que não é por isso que eu vou sair por aí querendo procurar a morte com as mãos. Kardec trata disso na lei de conservação, que faz parte do indivíduo querer desencarnar o mais longe possível. Aqueles que eventualmente dizem não ter medo da morte, eles às vezes infringem não só as leis espirituais, como as humanas, colocando 200 km por hora num carro, numa rodovia, colocando em risco a sua vida e a vida do outro. Sem falar nos comportamentos, às vezes, treslocados nesta pandemia, colocando a própria vida, também a vida dos outros em risco, de pessoas que se dizem não temer a morte. Eu não tenho medo da morte, então ignora-se as recomendações da ciência nesta pandemia. Então a gente conclui que a morte é necessária. A morte é uma bênção, como muito se diz. Eu me lembro, quando eu falo disso, assim, é uma frase do Divaldo que resume bem o que deve nortear o espírita. Ele, numa entrevista com o Jô Soares, na ocasião da entrevista, ele olhou para o Divaldo, que estava liberando os 90, já está com 93. O Divaldo já está quase entrando para o grupo ali da Rainha Elizabeth, do Silvio Santos, daqueles que a gente pensa, olha, esse aqui eu acho que tem um negócio diferente aí. Porque não só pela idade, mas é porque está nessa idade e esbanjando vitalidade, não só às vezes física, com as suas limitações, mas esbanjando também a manifestação da própria intelectualidade. O Jô Soares, espantado com o Divaldo, talvez ficaria ainda mais hoje, né? Ele disse assim, olha, você é espírita, você não tem medo de morrer? E o Divaldo falou, olha, medo eu não tenho, mas não tenho pressa. Esse eu acho que é um ponto interessante. Uma frasezinha simples, parece pouca coisa, mas é muita coisa. A gente não tem medo, mas não tem pressa. Então a gente vai ficando aqui. Mas depois de desencarnado, e aí? Fica lá até quando? Desencarnado só, esperando um julgamento, num local de sofrimento, ou num local de uma aparente tranquilidade. Também não vamos entrar nesse tema do que acontece depois da morte. A questão é ficar só do lado de lá ou não. E aí vem o Espiritismo e dá uma incrementada na imortalidade da alma, dizendo, olha, somos imortais. Nosso destino é a perfeição relativa. E para atingir essa perfeição, a gente vai e volta muitas vezes. Ora estaremos no mundo espiritual, ora no mundo corporal, com o objetivo de sair do mundo corporal sempre um pouco melhor do que quando nele entrou. Então o espírita, ele não apenas crê na reencarnação, porque crê, muita gente acredita, muita gente tem noções de reencarnação. O espírita procura conhecer até as leis que regem a reencarnação e tudo que envolve esse momento de ir e vir. Mas é bom dizer que, com o passar do tempo, a reencarnação, e a gente até já percebe isso, se tornará uma crença talvez universal. Leon Denis fora questionado certa vez se o espiritismo seria a religião do futuro. E ele disse que, antes de mais nada, ele será o futuro das religiões. Então não é que a gente vai ver por aí igreja católica espírita, né, igreja neopentecostal espírita. Não. Mas é que as pessoas, mesmo fazendo parte de determinadas agremiações religiosas, elas passarão a compreender e aceitar os princípios espíritas. A gente vê muito, por exemplo, católico, que crê em reencarnação, aceita mediunidade numa boa, vai no centro, toma um passe de vez em quando a coisa aperta, lê livro do Chico, mas ele gosta do catolicismo. Ele se sente bem assistindo à missa. Outro se sente bem tomando, não sei como é que é a pronúncia correta, ou comendo a hóstia, não sei. Fazer o quê? Ele se sente bem lá, busca apoio no movimento espírita quando precisa e tenta ser uma pessoa melhor. Então, tá tudo certo. Por que eu vou querer trazê-lo para cá, se ele se sente bem lá e ele faz aquilo que Kardec propõe, que é a transformação moral? Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a reencarnação será uma crença universal, porque as pessoas vão perceber
que é só a reencarnação que explica muitas coisas. E Leon Denis vem trabalhar de maneira magistral nesse livro, O Problema do Ser e do Destino. Alguém pode estar perguntando, cadê a dor nesse título, William? Eu gosto sempre de explicar que o pessoal um dia, já tem gente que me procurou, Flávio, falando assim, poxa, mas eu li o livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, esse aí eu não conheço, não. Eu falei, é o mesmo. É porque a FEB colocou a palavra dor, pegando uma das edições que Leon Denis havia publicado em francês, mas a última edição que nós temos notícia não tem a palavra dor. E a editora do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, traduziu tirando a palavra dor. E faz sentido, porque esse livro é dividido em 3 partes. Eu cheguei a explicar o ano passado presencialmente aí. A primeira parte é o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte não é o problema da dor. A terceira parte, Denis fala das potências da alma. E ele inclui um capítulo para falar da dor, como potência da alma, e outro capítulo sobre a revelação pela dor. Então, o título talvez mais correto desse livro seria O Problema do Ser, do Destino e as Potências da Alma. Esse talvez seria o melhor título, de acordo com as 3 partes. Mas na segunda, no Problema do Destino, ele vem trabalhar, assim, não só argumentos filosóficos, mas trazendo relatos e estudos daquilo que muitos estudiosos chamam de evidências da reencarnação. Eu considero que esses homens de ciência foram bastante humildes em chamar isso de evidências, como, por exemplo, Ian Stevenson escreveu 20 casos sugestivos, ele coloca a palavra sugestivos, de reencarnação. E Denis, dentre os muitos casos que ele traz, eu vou ler um para vocês, só para a gente ver. E se alguém depois quiser deixar no comentário aqui outra explicação para isso, eu talvez aceite, mas não me parece nada mais lógico do que admitir que é uma alma, um espírito que ao reencarnar traz em si registrado progressos adquiridos anteriormente. Vejamos isso. Henrique de Heineken, nascido em Lubeck, em 1721, falou quase ao nascer. Aos 2 anos, sabia 3 línguas. Eu não sei 3 até hoje com 35, mas beleza, né? Aprendeu a escrever em alguns dias e, dentro de pouco tempo, exercitava-se em pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio, fez exame de geografia e história, antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da mãe. Quiseram desmamá-lo, depereceu e morreu em Lubeck, em 1725, com quase 5 anos. Detalhe, afirmando suas esperanças na outra vida. Essa criança fenomenal teve completo conhecimento de seu próximo fim. Falava disso com serenidade, pelo menos tão admirável como sua ciência prematura. E quis consolar os pais, dirigindo-lhes palavras de alento que ia buscar em suas crenças comuns. Então, a gente percebe que é um prodígio na parte intelectual, talvez na parte física, né, para ter toda essa coordenação ali, de realizar tudo isso com menos de 5 anos, e também na questão da noção de vida espiritual. A gente já pensou um filho de 4 anos falando, olha, eu estou para desencarnar, mas fique tranquilo, né, não é nada demais, daqui a pouco a gente se encontra. O filho consolando os pais de uma desencarnação próxima. Então a gente olha para esse caso e percebe um gênio, como percebemos em muitos outros, registrados ou não pelos estudiosos. E o próprio Denis, nesse livro, ele vai dizer o seguinte, vejam que frase espetacular. O gênio é um extenso e enorme esforço de ordem intelectual. Deus não dá genialidade para ninguém. Deus não concede, fala, peraí, o Edmir vai reencarnar gênio. O Flávio não, o Flávio vai ter que passar um pouco mais de dificuldade. Aí, de repente, o Vitor vai nascer com esse talento estrondoso na arte. Não, mas esse aqui não. Então, como é que funciona isso? Deus não dá a genialidade. Todos nós temos o tempo suficiente para adquiri-la ao longo das múltiplas encarnações. É adquirir o termo correto. A gente conquista e não ganha.
Isso em relação ao gênio. E Denis coloca na mesma frase, e a santidade, ou seja, de um lado a evolução intelectual, de outra a evolução moral. A santidade é conquistada por uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Então, ou seja, o gênio e o virtuoso, os homens de bom coração e os intelectuais, não foram criados por Deus, eles se fizeram assim, com o passar do tempo. Então, eu trouxe um caso para nos dizer que a reencarnação, ela se impõe diante de alguns fatos, diante de alguns acontecimentos. A hereditariedade não explica tudo. A hereditariedade tem a sua importância? É claro que tem. A gente não pode ignorar também alguns aspectos assim. Mas a hereditariedade por si só, ela não explica. Tanto vamos ver o casal que tem muitos filhos, observar. Cada um é de um jeito. E o meio que eles vivem, embora exerçam uma influência, sim, exerce, mas também não é preponderante. Não determina o que ele vai ser. Porque o indivíduo pode renascer num meio, mas se fazer totalmente em sentido oposto àquele meio que ele nasceu. Então é a reencarnação, é a bagagem que ele traz que vai ser ali um fator muito importante naquilo que ele vai se formar enquanto cidadão. A gente percebe isso claramente com irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, a hereditariedade está ali, com algumas diferenças, tudo bem, mas vivem no mesmo meio, às vezes frequentam a mesma escola, usam até roupas iguais, tudo que um tem, o outro tem, tudo que um faz, o outro faz de curso e tudo mais, que os pais tentam tratá-los de maneira igual para não causar briga, e com o passar do tempo se formam seres diferentes. Às vezes cada um trilha um caminho. Um pode ser uma pessoa boa, outro às vezes vai dar mais trabalho para os pais, um tem mais facilidade na escola, outro tem mais dificuldade, porque são pessoas, espíritos diferentes. E a gente vai ver que vários estudiosos foram estudar lembranças naturais, como citei o Ian Stevenson, podemos citar o Banerjee, Trutz Hardo, Jim Tucker, vários nomes aí que estudam indivíduos que trazem lembranças naturais. Hoje a terapia de vivências de vidas passadas, como o nome diz, terapia, não é para fins de curiosidade, um processo terapêutico feito por pessoas experientes. Isso pode ser importante. Quem depois não leu, recomendo o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de um homem que não é espírita, chamado Brian Weiss, e através da TVP, ele vai acessar diversos traumas de uma de suas pacientes, e ela vai, nesse contato, sendo auxiliada e, de certa forma, desbloqueando e conseguindo, a partir dessa terapia, ter uma vida mais tranquila. Alguns estudiosos estudam, por exemplo, as marcas de nascença. Não quero relacionar aqui, mas há estudos nesse sentido. Há estudos em relação à própria digital, de que pode ser, não estou afirmando, mas que pode ter aí uma ligação com vidas passadas. E Kardec trabalha até uma questão mais sutil, como, por exemplo, simpatias e antipatias terrenas. Da gente, às vezes, encontra a pessoa pela primeira vez e fala, ixi, meu santo não bateu com o dele. Ou coloca a culpa no anjo de guarda. Meu anjo de guarda não foi com a cara do anjo dele. Não, isso não tem nada a ver com anjo. É conflito, choque mesmo de espíritos que tiveram conflitos em outras encarnações e quando se aproxima, dá o choque. Num sentido oposto, há aqueles que talvez se falam até amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Ai, William, esse é um ponto polêmico. Não tem nada de polêmico. É claro, muita gente usa isso para tentar conquistar um amor aí, mas não existe amor à primeira vista. No olhar reencarnacionista, não. O que pode haver, e é o que acontece, almas que já se amavam, quando se reencontram na encarnação, se amavam em outras encarnações, e aqui elas se encontram, então um encontro de corpos e um reencontro de almas. Como já traziam ali aquele amor, quando elas se veem, é um amor à primeira vista para aqueles corpos, mas para as almas é um amor antigo. Então são as simpatias terrenas que foram construídas ao longo de muitos e muitos anos em outras encarnações. Mas tudo bem, William, a reencarnação existe, concordei com você.
Mas e agora? Quem que vai criar o nosso destino? Eu poderia trazer até a música do Almir Sater e do Renato Teixeira. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, ninguém escreve a história do outro. A gente pode fazer parte dela, e a gente faz mesmo. Mas a escrita é individual. E nessa história de fazer parte um da vida do outro, claro, a gente pode ajudar, a gente pode atrapalhar, mas a gente tem que entender que nós somos os construtores do nosso destino. Dentro da lei do destino, somos nós que construímos o nosso amanhã. O outro pode me interferir até um certo ponto. Assim como eu posso interferir a vida do outro até um certo limite. Mas é necessário a gente compreender, e esse é um ponto que eu acho que a doutrina espírita causa desconforto em quem não está acostumado com isso. Porque às vezes seria mais fácil dizer que a salvação depende de crença. Basta acreditar no espiritismo e está salvo. Basta participar da live que está salvo. Basta tomar o passe que está salvo. Água fluidificada e tudo mais. Mas não é assim. A doutrina espírita causa desconforto, porque fala, olha, é você que se salva. O que é essa salvação? Salvação é a melhora, é o progresso, é a evolução. E, de certa forma, o Denis vai colocar lá que os tropeços ou as dores que nós enfrentamos na vida, os desconfortos, os sofrimentos, nada mais são do que consequências das nossas escolhas feitas. E aí é outro ponto que causa desconforto. Que, puxa, então não é culpa de Adão e Eva que eu sofro? Não é. Mas eu achei que fosse. Não é. E Denis vai explicar que no começo, lá nesse capítulo, a lei dos destinos, no começo de sua caminhada, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride com frequência a lei. Lembra da lei 614? Que se deve entender por lei natural, Kardec pergunta. Lei natural é a lei de Deus, única, necessária para a felicidade do homem. Ele só é infeliz porque dela se afasta. É o que Denis coloca aqui agora. Desconhece e transgride com frequência a lei. Daí as provas, as enfermidades, as servidões materiais. Mas, aqui está a chave do negócio. Ao esclarecer-se, ao aprender a pautar os atos de sua vida segundo a regra universal, expõe-se cada vez menos à adversidade. Vejam o verbo, esclarecer-se. Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito da verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Ao esclarecer o próprio ser, o indivíduo percebe que o mal, como disse Joana de Andes, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. E aí, ao invés de eu focar no mal que eu recebo, eu vou focar no mal que eu faço. Porque o mal que eu faço vai voltar para mim. O mal que eu faço, de certa forma, volta. Não por castigo divino, é porque é da vida. É da vida. Ele fica girando em torno de mim, espera uma ocasião para aparecer. Para que isso acontece? Para que eu pegue repulsa do mal. Por que a gente toma choque quando põe o dedo da tomada? É porque é da lei da eletricidade, eu não tenho conhecimento, é assim que funciona. Mas ao tomar o choque, eu recebo uma dor, aquela dor é a lembrança, não coloco o dedo de novo, dói. E aí eu pego repulso, eu pego medo da tomada, e não repito. Na vida, a gente poderia dizer algo mais ou menos nesse sentido. Mas voltando à questão do mal que os outros nos fazem, como é que isso funciona? Que a gente, às vezes, tem um medo danado de inveja, né? Nossa, mas o fulano ali tem inveja do outro. Ó, cuidado, hein? A inveja destrói, inveja mata. Não quero discutir aqui os malefícios da inveja, mas eu costumo ter uma comparação assim. Se inveja, por si só, fosse tão poderosa quanto dizem, olha,
dificilmente alguma modelo conseguiria desfilar na passarela. Imagine, ela está desfilando. Quantas milhões de pessoas estão ali vendo aquele pessoal, homens, mulheres, bonitos, magros, né? Bem arrumados, bem vestidos, tudo bem. E dá uma inveja danada, fala, puxa vida, né? Eu estou aqui comendo só, bebendo água, comendo folha de alface, não fico magro igual eles. Dá inveja, e aí eles não tropeçam, eles não caem, eles não... É assim, de vez em quando um ou outro tropeça e cai, né? Mas, de uma regra geral, isso não acontece com todos, e todos eles são alvos de inveja. E aí, Leon Denis, eu estou usando essa comparação, até, né, não é o nosso caso de espírita, mas muita gente me questiona, ele macumba pega? Aí eu costumo mandar essa frase de Leon Denis, eu nem respondo mais, já dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja o que Leon Denis escreve. Os pensamentos de ódio e de vingança, os desejos de prejudicar, só nos podem atingir e influenciar se encontrarem em nós elementos que vibrem em uníssono com aqueles pensamentos e desejos. É o famoso abriu a guarda, é o famoso vibrou. Muitas palavras aí para dizer, olha, tinha um rapaz que brincava, macumba só pega em quem é macumbável, né? Em outras palavras, olha, esses desejos, vamos tratar agora de inveja, de outras coisas, ele só atinge o indivíduo se ele der ocasião para isso. Denis vai dizer aqui agora, caso nada tenhamos de similar, aquelas forças más, então ele reconhece que existem forças más, aquelas forças más, ele falou no começo, ódio, vingança, desejo de prejudicar, aquelas forças más deslizam sem nos atingir, voltando àquele que as projetou, atingindo-o, por sua vez, no presente ou no futuro, assim que circunstâncias particulares as façam entrar na corrente de seu destino. Já ouviram o que Deus te dê em dobro? Talvez não seja em dobro, seja na mesma medida, mas... E aí não é Deus que fica sentado com o caderno aqui anotando, falou, Flávio desejou isso aqui para o William, vai votar em dobro. É da lei. É da lei. E por que aquilo que a gente deseja de mal para o outro, de certa forma, retorna para nós? Como para nos ensinar. Toda dor tem o papel educativo. E Denis vai dizer nesse capítulo, as vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, após terem efetuado sua trajetória, do tipo assim, vai, ele fala, voltam mais cedo ou mais tarde, em direção a ele, oprimindo-o, constrangendo-o à necessidade de se reformar. Para que isso acontece? Esta lei é dos destinos imutável. Antes de tudo, uma lei de equilíbrio, diz Denis. Estabelece a ordem no mundo moral. Então, quando ele fala de equilíbrio, para usar um exemplo bem tranquilo para a gente entender, tranquilo pelo menos para mim, né? Quando a gente vai ali né, tem tempos que eu não faço, eu tenho uma saudade agora, rodízio de pizza. É uma tragédia alimentar, né? A gente come, e quando você não aguenta mais, às vezes você até vira pro vizinho e fala assim, ô, meu bucho tá cheio aqui já, né? Já tô para explodir. Aí, de repente, o garçom vem com a de doce. E sempre cabe a de doce, que parece que tem um departamento separado, né, para sobremesa, né? E aí é pizza de açaí, pizza de sorvete, pizza de chocolate branco, chocolate preto, pizza de chocolate amargo, meio amargo. É uma festa. E a gente quase que come mais a de doce do que a de sal, quando a gente já dizia que não cabia mais. E sai do rodízio, sem falar que no rodízio de pizza, pelo menos aqui no Uberlândia, pizza é só o nome, porque tem frango frito, tem batata frita, tem macarrão ao alho e óleo, tem um monte de coisa além da pizza, né? E a gente às vezes sai de lá, aí vem aquele desconforto, aí vem o mal-estar. E que a gente fala? Alguma coisa que eu comi lá não me fez bem.
algum dos ingredientes estava com a data de validade vencida e a gente não percebe que foi o excesso. Então, o desconforto é um convite, é o equilíbrio. Por que a gente come além do que a gente precisa, né? Então, a gente paga o preço. Aqui é um preço, né? Daqui a pouco você vai ali, passa mal um dia, 2 dias, talvez, depois você volta ao normal. Até o próximo rodízio, né? A gente esquece rápido o que passou no anterior e às vezes se esbalda de novo. Então, a má alimentação, que às vezes vai degenerar em alguma doença, nesse caso que não se resolve em 1, 2 dias, muitas vezes é um convite ao equilíbrio alimentar. Desequilíbrio financeiro, quando eu gasto mais do que ganho e gera uma crise financeira, é um convite para que eu busque o equilíbrio das próprias finanças. A gente poderia dizer muitas e muitas coisas. O que Denis vai afirmar aqui é que qualquer violação dessa lei provoca o sofrimento. Ele não fala doença. Que a gente tem uma mania de achar que tudo que a gente faz na vida vai desencadear uma doença. Às vezes não. Às vezes é um sofrimento, uma preocupação, alguma coisa que não doença. Mas lei de causa e efeito. E ele vai colocar como um dos efeitos de tudo, dessas infrações que nós cometemos, dizendo assim, toda infração à lei acarreta um incômodo, um encolhimento, uma privação de liberdade. Como aqui na nossa terra, quando alguém, dependendo da infração que faz à lei, ele é preso em regime fechado, regime semiaberto, enfim, eu tenho que ir lá assinar papéis de tempos em tempos, a sua liberdade é restringida. E a gente percebe que nesse momento, coletivamente falando, a humanidade está sendo convidada a restringir um pouco mais da sua liberdade. Nós não fazemos tudo que fazíamos antes, talvez por conta desse desequilíbrio criado para com a natureza, já que tudo aponta, né, que a pandemia iniciou de uma relação conflituosa lá na questão com os animais. Então, é o momento da gente compreender, inclusive, a gente observa que aqueles que compreendem que o momento exige, por exemplo, disciplina, coletivamente, aqueles países que fizeram certo atravessam este período com menos mortes, vamos assim dizer. Nós temos um caso da Nova Zelândia, nós temos o caso da Alemanha, e vários outros países em que a disciplina coletiva, a compreensão de que tudo bem, né, eu não posso viver numa pandemia achando que ela não existe. Eu não posso viver nela como eu vivia antes. O momento exige sacrifício. Um sacrifício pessoal, como Kardec vai dizer lá na Lei de Liberdade. Não existe liberdade absoluta, desde que vivemos em sociedade. A liberdade absoluta só nas do eremita, que vive no deserto. Mas se chegar outra pessoa no deserto, acabou. A liberdade dele não vai ser mais absoluta, porque ali estabelece uma vida em sociedade. E o bem coletivo deve se sobrepor ao bem individual. Então, nesse momento, nós estamos com a liberdade um pouco privada. E Denis vem nos trazer que isso pode ser a consequência de um desequilíbrio que nós causamos. Num sentido oposto, até agora ele veio falando de quando nós infringimos a lei. Mas vejam isso agora, que interessante. O que eu acho bom de Denis é isso, né? É que ele vai trazer dos dois lados. O espírito se ilumina a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Eu vou ler o comecinho de novo. O espírito se ilumina. Não é o espírito é iluminado pelo outro. É iluminação própria. Lembra na parábola das 10 virgens? 5 virgens com o azeite, acendeu a candeia ficou acesa. 5 virgens não levaram óleo, quando foram acender a candeia, ela acendia e apagava, acendia e apagava. Aí quando chega o noivo se aproximava, elas pedem o óleo emprestado. Me empresta o óleo? Não. Não pode, porque se a gente emprestar, vamos ficar sem. Vai e compra com quem vende. Nisso elas saíram, o noivo chegou, entrou para a festa,
e quando elas voltaram, a festa tinha começado, e naquele momento elas não entraram. Quando eu li essa parábola, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, tudo que eu estou aprendendo está errado. Porque se a gente aprende a ser solidário, aqui Jesus mostra na parábola virgens que recusaram a doação. Só que a gente tem que parar de entender a parábola apenas no seu aspecto material, porque essa parábola, acima de tudo, é uma lição espiritual gigantesca. Aquele óleo não é um óleo material, mas é evolução espiritual. E ninguém pode transferir evolução para o outro. Ninguém transfere luz própria. Nós precisamos ir comprar com quem vende, ou seja, adquirir, conquistar. Não dá para pedir luz emprestada para o outro. Ela me presta uma luz aqui. Não tem jeito. Então, por isso é o Espírito que se ilumina. Se estes pensamentos, diz Leon Denis, e estes atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem se acha como que transformado ao final de sua existência terrestre. A alma e seu envoltório fluídico terão adquirido um poder de irradiação mais intenso. Em todo pensamento, vai dizer Leon Denis, em toda obra há ação e reação. E esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. O ser colhe exatamente o que semeou. E aí aqui ele vai trazer um ponto que talvez seja um dos mais importantes do que eu vou falar nessa noite. Porque nós espíritas, às vezes, temos uma compreensão um pouco equivocada em relação às dores do mundo e aos sofrimentos de modo geral. Primeiro ele vai dizer, sabemos que não há educação completa sem a dor. Eu já tentei entender de outra forma e eu não consigo também observar ninguém que não sofra, ninguém que não sinta dor. Então, me parece que a dor está aí, queiramos ou não. Então, ela faz parte do processo educativo. E aí ele vai dizer assim, adotando este ponto de vista, devemos evitar ver nas provas e nos males da humanidade a consequência exclusiva dos erros passados. Essa próxima frase eu gostaria de colocar ela no outdoor. Nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação. Opa, como assim? Como assim? Nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação? E ele vai explicar de maneira muito tranquila, dizendo, muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e laboriosas para colher o benefício moral correspondente a toda a pena suportada. Ou seja, quando a gente olhar alguém sofrendo, passando por dificuldade, não vamos ficar pensando assim, o que será que ele fez para merecer o que está passando, né? Talvez ele simplesmente pediu aquela prova. Nem precisava passar por ela. E a gente às vezes fica preocupado, né? Ah, William, mas como é que eu vou saber agora então quem que pediu, quem que realmente vem num processo expiatório? E a pergunta é, para que saber isso? Para que eu vou me preocupar se eu estou olhando para alguém que está expiando, sofrendo as consequências de erros passados, ou se eu estou olhando para alguém que pediu para vir com aquela dificuldade? Que diferença isso vai fazer? Aí alguém pode pensar, não, mas é bom saber, porque se ela estiver sofrendo as consequências de erros do passado, aí eu não ajudo. Opa, como assim? Já me disseram isso. Não, porque ela vem para resgatar. Por exemplo, para passar fome. Se eu dou a marmita de comida, eu vou estar interferindo no resgate dela. Se ela veio para passar fome e eu dou comida, ela não está passando fome. Aí eu fico assim, faz Jesus do céu. Para o planeta Terra que quer descer, né? Será que esse tipo de pensamento deve fazer parte, né, de quem conhece o Evangelho?
de Jesus que reergueu os caídos, curou o cego, curou leprosos, curou paralíticos, alimentou multidões, sem perguntar o que vocês fizeram para merecer essa fome que passam, simplesmente multiplicou pães e peixes. Então a gente precisa, tem hora que fazer uma pausa, vamos pensar direitinho. E semana passada eu li uma lição que eu achei fantástica de Emmanuel, está lá no livro de respostas, capítulo 38. Emmanuel vai dizer o seguinte, chamado Resgates, o capítulo. Quando encontres algum companheiro em provação, não diga simplesmente, é o karma que se cumpre. Quem deve, precisa pagar. Diz Emmanuel, se as leis do Senhor te conduziram até esse alguém que sofre e que se te oferece o ensejo de resgatar, resgatar antecipadamente os próprios débitos de existências passadas pelo câmbio do bem eterno. Para isso, no banco da providência divina, temos sempre aberta em nosso favor a bolsa da caridade. E bom que Emmanuel pega termos muito usados no mercado financeiro, né? Câmbio, bolsa, banco, para dizer, olha, você se deparou com alguém que precisa, não fica preocupado. Quem deve precisa pagar ou não, ajude. Utiliza essa bolsa da caridade aí, porque às vezes é a gente que está ali resgatando um erro do passado. Ele inverte. Então, quer dizer, ao invés de eu olhar para o outro como um culpado, é uma oportunidade para que eu alivie a culpa de um passado em que eu pude e não ajudei. E nesse mesmo livro, capítulo 50, ele vai dizer assim, ama a Deus. Ama a Deus. A gente pensa às vezes, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não conheço, se eu não vejo, se eu não sinto, como é que eu amo Deus? Ama a Deus, servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. Meus amigos, esse capítulo é maravilhoso. Eu convido vocês a lerem capítulo 19 do livro O Problema do Ser e do Destino. Ele vai trazer muitas e muitas coisas, como, por exemplo, como os espíritos superiores nos auxiliam a escolher as provas que passamos. Eu vou ler mais esse trecho aqui para a gente já caminhar para o encerramento. Mas ele diz assim, a lei de repercussão dos atos, ou seja, causa e efeito, tem, portanto, algo de mecânico, de aparentemente automático. Entretanto, uma vez que ela acarreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas no processo evolutivo. A influência deles, desses espíritos, se faz sentir, sobretudo na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Então, isso aqui é o que a gente vê muito nas obras de André Luiz, né? Espíritos nos auxiliando naquilo que nós chamamos de planejamento reencarnatório. Depois que a gente reencarna, muita gente se revolta. Ah, eu não pedi para nascer. Meu filho, às vezes você implorou para nascer. Ah, não, tudo bem que eu implorei para nascer, mas eu não pedi o que eu estou passando agora. Às vezes você pediu mais. E os benfeitores chegaram e falaram assim, olha, Flávio, você não vai dar conta. Escolhe menos, porque a gente conhece. Então, ao invés de você pedir 10 provas, vamos mandar só 5. Para você dar conta, você vai dar conta das 5, Flávio. Mas no meu caso, né, William, ao invés de 10, pede 5 para você dar conta de 2, pelo menos. E assim eles vão nos auxiliando na escolha dessas provas. E dentro das leis dos destinos, eu não posso deixar de incluir aqui mais uma reflexãozinha só, até de mortes coletivas. Denis aborda isso no livro. Vejam que ele fala, a reparação
tanto se efetua em uma longa vida de sofrimentos, necessária para destruir as causas do mal em nós. Então, por que eu sofro? Para que eu destrua as causas do mal em mim. É para que eu pegue repulsa do mal. O que causou? Hábito. É um hábito errado que tem como consequência dor e sofrimento. Então, eu sofro para modificar hábitos. Modificando hábitos, eu cresço. Transformação moral, que na definição de Kardec é domar más inclinações. Então, o sofrimento vem para que eu dome essas más inclinações e cresça. Então, ele vai falar que isso pode ser numa longa vida de sofrimentos, quando tem uma existência curta e difícil, encerrada com uma morte trágica. Às vezes, olha aqui, uma atração misteriosa reúne em um ponto específico os culpados de lugares longínquos para atingi-los em comum. E ele cita, citemos como exemplo as catástrofes célebres, os grandes sinistros, as mortes coletivas. Ele cita alguns, né, mais desconhecidos do grande público, e ele fala o naufrágio do Titanic e de tantos outros navios. Né, como ele vai dizer, que por uma atração misteriosa, reúne uns, repele outros. Eu acho curioso quando acontece de um avião cair. Sempre tem aquele ou aqueles que perderam documento, se atrasaram, perderam o avião. E sempre tem um ou outro que não ia, de repente surge um convite, alguma coisa acontece e entra no avião. Então, é uma atração misteriosa. Não me perguntam, pelo amor de Deus, como que isso funciona. Eu não quereria aqui entrar em polêmicas. Mas eu acho que ficou uma lição de Leon Denis. Ele vai fechar o capítulo como o último parágrafo dizendo: e tendo teu último invólucro humano voltado ao pó da terra, tendo tua essência depurada, chegado às regiões espirituais, tua lembrança e tua obra ainda continuarão sustentando os homens, teus irmãos, em suas lutas e em suas provas. E poderá dizer a ti mesmo, com a alegria de uma consciência serena: minha passagem pela terra não foi estéril, meus esforços não foram vãos. Em algumas palavras, é olhar para trás e sentir-se feliz pelo que fez, e dizer a si mesmo: valeu a pena ter vivido. Consolei, esclareci, ajudei, sustentei, reergui irmãos e saio da existência reerguido pelo bem que fiz. Essa eu acho que é a grande essência, né, de que essa lei do destino quer que a gente compreenda. Desta forma, eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a essa casa maravilhosa que eu pude conhecer o ano passado presencialmente, e agora aqui nesse espaço virtual nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor e tanto zelo. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Flávio, está fechado o microfone. microfone. Está mutado, Flávio. Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Hoje está demais aqui a tecnologia. Me desculpa aí. Ô, William, a gente que agradece, a gente ficaria aqui mais 1 hora te ouvindo, aprendendo, construindo a nossa história juntos aí, né? Ou te ouvindo falar. Mas já deu para matar um pouquinho da saudade desse 1 ano que se passou, né? Através desse seu conhecimento, dessa sua simplicidade em falar. Então, a gente não tem palavras aí para agradecer, acho que a palavra é gratidão mesmo, por você participar de mais esse evento, e que o ano que vem a gente possa estar junto presencialmente, né? Se Deus quiser, a gente negociar aí essa sua presença aqui com a gente, tá? Eu acho interessante, assim, se você quiser só fechar a questão dos podcasts, porque eu acho sensacional, né, essa ideia, e em pouco tempo, né, que cada um é realizado. Então, só para você divulgar de novo esse trabalho que vocês realizam, né, o Café com Espiritismo, né, e então, se você quiser dar mais uma beleza, é um trabalho muito bacana, né, quem estiver acompanhando, seja aqui pelo Meet,
pessoal do Meet da casa que quiser depois o meu contato, Flávio, você pode passar o meu WhatsApp pro pessoal, que eu encaminho o convite para eles, com o maior prazer. Quem estiver acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, é só procurar, né? Tem Café com Espiritismo, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram, a página lá, é só mandar pedindo o link, a gente envia o link do grupo de WhatsApp, tem no WhatsApp, Telegram, Spotify, além do YouTube. E hoje é um trabalho com uma reflexão bem curtinha que a gente faz, ali de 5 a 10 minutos no máximo. Somos 6 pessoas, eu, Tarso Rodrigues e Gustavo Silveira, aqui de Uberlândia. Nós temos a Larissa Chaves e a Melissa Santos do Rio e a Luziane Bahia, que é de Salvador. E nós revezamos, um por dia. E esse trabalho hoje está sendo traduzido, começou no espanhol, depois foi traduzido para o francês e também, por último, para o inglês. Então, hoje nós temos aí, só são 25 grupos de WhatsApp no português, 3 grupos de WhatsApp no espanhol, 2 no francês, e o mais recente, o inglês, está com um grupo, em que as pessoas recebem diariamente reflexões, ou de alguma obra do Chico, Kardec, Leon Denis, Divaldo, esses autores mais conhecidos. Então, quem quiser receber depois, é só entrar em contato com a gente, que eu envio o link com o maior prazer. E, de novo, quem quiser conhecer também o meu canal no YouTube, lá é um espaço exclusivo para o meu trabalho no movimento espírita. Então, essa palestra, por exemplo, ela também será publicada lá daqui a uns dias. Então, e o café também, os que eu produzo, estão lá. Ótimo. Obrigado, William. Tá? Agradecer mesmo em nome da comissão do Amarte. Dimir, obrigado aí pela força hoje aí que você assumiu o microfone em alguns momentos. Marcelzinho, meu irmão, obrigado também mais uma vez por essa abertura maravilhosa. 2 talentos hoje na noite de hoje, cada um na sua área, né? E muita gratidão mesmo por vocês participarem desse 15º Amarte. Eu queria encerrar lendo uma prece da serenidade, e que vai ao encontro, né, de tudo isso que a gente está passando por esse momento, e por pontuando algumas coisinhas que você falou hoje, tá, William? Então, para encerrar, eu queria ler essa prece. Senhor, concede-me a serenidade necessária para acertar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu, este mundo como ele é, e não como eu gostaria que fosse. Obrigado aí, meus amigos, todos vocês que participaram, William, gratidão mesmo, Marcelzinho, gratidão. Foi um prazer muito grande poder encontrar vocês nessa noite, tá bom? Obrigado a todos. E assim a gente encerra aí. Boa noite a todos. A gente encerra mais um dia do 15º Amarte. Feliz e muito grato por essa oportunidade. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.